Olá, muito boa tarde. Hoje estamos começando um programa aqui no horário especial, às 3 horas da tarde, mais um Dona da Bola, diretamente dos estúdios da TV Rio Preto, com transmissão pelo canal 7 da NET, pelo meu Face, Juliana Araújo, e também mais tarde no canal do YouTube, Juliana Araújo, a Dona da Bola. E mais uma vez, eu quero apresentar aqui o nosso... Já não é mais convidado, o Rafael já faz parte do programa. Boa tarde, Rafa. Horário diferente agora. Boa tarde, bem-vindo outra vez aqui no nosso programa. Boa tarde, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos falar um pouquinho de futebol, a gente quase não gosta, né? Quase não gosta. Quase não gosta de falar de Quase futebol. não acompanha. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? De novo, né? Daqui a pouco os seus telespectadores vão me escorraçar daqui, mas a gente está aqui, até deixar a gente está aqui. É isso aí. E hoje a gente vai falar bastante de Libertadores, porque ontem teve o jogo do Grêmio. Corinthians joga hoje, importante jogo para o Corinthians. Tem o São Paulo também que vai enfrentar o Atlético Paranaense, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Está preocupado, Rafa? Será que... Extremamente preocupado, Ju. Muito preocupado. Lembra aí pra gente, Rafa, como foi o primeiro jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo? Primeiro jogo Atlético Paranaense e São Paulo, como sempre, né? São Paulo jogou na Arena da Baixada, como é de costume. São Paulo não conseguiu vencer, né? Mas é difícil mesmo, né, o jogo lá. É complicado jogar lá, a pressão da torcida, gramado sintético eu nem falo nada, que isso já está meio que comum no futebol. Mas eu digo a pressão da torcida, tem a questão do tabu também, e o São Paulo acabou... Olha, a gente está vendo os lances da vitória do a São estreia Paulo do São Paulo. Contra o Paraná, né? E encerrando rapidamente, São Paulo acabou perdendo por 2-1, conseguiu um golzinho fora de casa, que é muito importante, né? A Copa do Brasil tem o vale gol, muito, o gol fora, ou seja, uma vitória simples do São Paulo se classifica, né? E aqui os lances da vitória do São Paulo contra a equipe do Paraná. O Paraná, para mim, pelas contratações, pelos reforços, uma equipe que vem para ficar no meio da tabela para baixo, e o São Paulo teve muitas dificuldades para enfrentar o Paraná, principalmente após abrir o placar, né? O gol do Bruno Alves, aniversariante, né, na ocasião. Foi bastante pressionado o São Paulo. Na segunda-feira. O que acontece? O São Paulo está muito pressionado, né? Aí o gol do Bruno Alves, né, praticamente nem subiu, né? Com os pés plantados no chão ali, acabou cabeceando, falha da defesa do Paraná. Você vai ver que depois desse gol do São Paulo, só deu o Paraná, né? Ou seja, é preocupante, né? O torcedor São Paulino está preocupado em relação a isso. Chegou mais um reforço, né? O Everton, que veio do Flamengo. Excelente jogador. Um bom jogador, né? Um jogador de velocidade. O Flamengo tentou renovar com ele, não queria que ele saísse, mas eles acabaram não entrando em acordo, né? E assim, eu acho que assim, dos reforços que São Paulo tem contratado, eu posso falar para você que é um dos únicos jogadores aí que me agradou essa contratação. Eu não sei se você deve lembrar, o telespectador deve lembrar, que eu não gostei da contratação do Diego Souza. Achei que era uma contratação inviável, desnecessária, né? Ou seja, o São Paulo aos poucos vai tentando aí dar uma reformulada no seu elenco, precisando e muito, né, de dar uma resposta e rápida para o seu torcedor que algum tempo aí já somos dois, amarga, né? Você com o Diego Souza e eu com o Lucas Lima, que também nunca acreditei, também não estou satisfeita ainda. Mas o Palmeiras é um assunto para outro dia, que o Palmeiras, essa semana folga, né? Essa semana tem uma folga, descansar para trabalhar. Porém, o lado bom do São Paulo tem sido que, apesar das dificuldades, ele consegue manter o resultado. Diferente do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem feito bons jogos, aberto o placar no final e tomado um gol mais no final ainda. E aí isso acaba prejudicando. Pelo menos o São Paulo sofre, mas a defesa está conseguindo segurar a onda. A defesa do São Paulo, que vinha sendo motivo de muita crítica, né, na gestão do Rogério Ceni, né, criticando, todo jogo tomava um gol, todo jogo a defesa não conseguia segurar, deu uma leve melhorada, só que o torcedor São Paulino ainda fica com aquela imagem daquele jogo do Corinthians na cabeça. No último minuto, o time entrou totalmente na defensiva, no último minuto acabou tomando gol. Contra o Paraná foi diferente, o time, né, se retraiu após o primeiro gol, acabou segurando um pouco o jogo. Como você falou, o Corinthians, guardadas as devidas proporções, ganhando de 1-0, foi campeão brasileiro, ganhando quase todo o jogo de 1-0. Mesmo sem apresentar aquele futebol. Sem apresentar aquele futebol, né, apresentando um futebol pragmático, o gol, marcação, balão para o alto, ou seja... Rodriguinho, né? Peça fundamental. Peça fundamental. O detalhe do São Paulo é que eu não vejo um jogador que se destaque, né? Mais o Cueva, que, né,
Saudoso Cueva, para mim é finado já, porque não jogar bola, não joga mais, só bebe Itaipava, mais nada, né? Olha Ou só. seja, o Cueva parou de jogar bola, desaprendeu, não sei o que aconteceu, não está mais com a cabeça no São Paulo, deve estar querendo ir para a Europa, o Nenê, né, alternando bons jogos e alguns jogos nem tanto. Ou seja, grande problema do São Paulo, Ju, é do meio de campo para frente. Alguns anos atrás, meses eu diria, era do meio para trás. Hoje é do meio campo para frente. Nós não temos atacante, né? Trellis e Diego Souza se Eu batendo. estou comparando com o Palmeiras, mas é justamente o oposto, né? É o oposto. Palmeiras cheio Palmeiras de é do centroavantes. meio para frente Exato. e do meio para trás é ridículo. A defesa, Antônio Carlos, principalmente o Thiago Martins, não vem dando conta do recado. O Antônio Carlos é um excelente zagueiro, só que tem falhado nos momentos mais decisivos da partida e prejudicado a equipe. Até o Felipe Melo também errou na última partida. Aquela coisa, atacante. Uma falha total da defesa. Atacante, quando ele erra, ele não prejudica tanto a equipe dele. Agora, goleiro e o sistema defensivo, ele tem que ser impecável, porque um erro que ele comete ali, ele acaba comprometendo, acaba prejudicando, né, a sua equipe. São Paulo teve demais questões de erros e tal. Como eu falei, se bater o Trellis e o Diego Souza no liquidificador, não dá um atacante, porque será são que dá para dois misturar péssimos. esse meio, a defesa do São Paulo, o meio do Palmeiras? Será que dá para... Olha, dá, um bom time? acho que dá para fazer um Acho time que bacana, vira, né? viu? Eu acho que vira. Vamos Dá pra fazer pensar um nessa possibilidade. Uma troca, quem sabe, Nenê por Lucas Lima, não? Ah, não, né? Não. Não, menos, não. Deixa o Lucas Lima lá, tá bem lá. Eu tentei, não teve jeito. O Lucas Lima, que no último jogo do Palmeiras foi muito mal. Para mim, tá mal desde o início. Tem partidas que apresentam um bom futebol, mas nada também que enche os olhos, que mostre o potencial, que ele tem potencial, ele tem bola para jogar. Quando quer jogar, é um excelente jogador. Mas, só que ele foi substituído pelo Guerra, que entrou muito melhor que ele, fez o gol contra o Botafogo, empate por 1-1. Então, O Guerra também, outro tá devendo. Tá devendo demais. Na verdade, Guerra. ele não tem tido tanta oportunidade. Quando ele entra, realmente, ele ajudou contra o Botafogo. Em outros jogos, nem tanto. Mas o Guerra parece que tem mais vontade do que o Lucas Lima. Ele mostra mais garra em campo, na minha opinião. O Lucas Lima, sinceramente, eu não sei qual que é dele, porque assim, ele já chegou numa equipe que ele vivia provocando as redes sociais, né? Chegou fazendo provocação, fazendo brincadeira, só que o Roger Guedes tem que entender, né? O Lucas Lima, desculpa, tem que entender que, meu o amigo... Guedes é outro. É outro também que está sendo crucificado, O né? Galo, Onde que ele tá. o Galo tá querendo devolver para o Palmeiras, hein? Ou seja, o Lucas Lima é um jogador, Ju, que ele precisa provar que veio. Se ele continuar jogando dessa forma medíocre, que eu acredito que essa é a palavra que hoje se apega melhor ao futebol do Lucas Lima, se ele continuar jogando esse futebol medíocre, vai chegar uma hora que o torcedor vai ficar sem paciência, ele vai ficar encostado. Tem mais, ele que já teve convocações para a seleção e que até tem vontade de estar na seleção. É um bom jogador. Tá Isso que eu não consigo entender. É um bom jogador. Quando quer jogar, joga bem, tem uma visão de jogo espetacular, coloca a bola onde quer. Só que eu não entendo. Tem hora que eu tento entender o bicho chamado jogador de futebol. O Lucas Lima, ele é um excelente batedor de falta, por exemplo. Ele não tem cobrado faltas, ele não arrisca de longe, que é uma das qualidades dele. Então, eu não sei, eu acho que talvez muito engessado. Eu acho que talvez seja bom pegar um banco, pelo menos uns jogos, né? Porque Com certeza. já chegou jogando, titular absoluto, eu acho que vai muita confiança. Começa a crescer um pouco, pouco, também, né? Se acomoda, esquece, né, que tem os companheiros ali que estão batalhando. Também concordo contigo. Eu acho que Exato. amargar um banquinho aí, 2, 3 rodadas, ninguém, né? Não faz mal para ninguém, né? Quem nunca foi banco, né? Exatamente. Então, acho que concordo contigo, Lucas Lima tem que dar uma amargadinha no banco aí, segurar um pouco a onda, porque não é tudo isso aí que ele tá achando, não. A coisa tá feia pro lado dele. Assim como o Diego Souza também, acho que são exemplos muito parecidos, né? O Contratações Diego Souza, eu gostaria que assim, que ele não fosse nem pro banco, sabe? Se eu pudesse, eu pagava o salário dele para ele ficar só no hotel lá. Já embora, de boa. Tranquilinho, não precisa ir, sabe? Para não correr o risco de entrar pro jogo. Quem sabe, né? Bom, então, só para encerrar o assunto de São Paulo, seu palpite, dá para o São Paulo sair classificado do Morumbi? Olha, Gil, São Paulo dá para sair sim. Uma vitória, né, simples. São Paulo tem muita dificuldade quando joga contra equipes que entram para se defender e contra-atacar, né? Sim. Que vai ser o caso do Atlético Paranaense. O São Paulo precisa do resultado. Eu espero que o Aguirre escale um time ofensivo, escale um time veloz, né, porque o São Paulo vai precisar propor o jogo. São Paulo precisa do resultado. Acredito que é possível, vai ser sofrido, vai ser na marra, mas eu vou dar um palpite, 1-0, magrinho, simples, o necessário, nada mais que isso. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem O torcedor sabe? São Paulino com certeza vai apoiar, vai até o Morumbi,
fazer a sua parte, assim como o São Paulo, para mim, não fez uma má partida no jogo de ida. Não, Teve não oportunidades até de empatar o jogo, não conseguiu, é difícil. O Atlético Paranaense manteve aquele tabu de não perder para o São Paulo na sua arena. Mas agora é no Morumbi, a história é diferente, o torcedor tem certeza que vai apoiar. E o São Paulo, que melhorou e muito com relação ao ano passado, é o começo da temporada, está crescendo, está evoluindo cada vez mais, tem falhas, tem. Mas a verdade é que o Aguirre chegou e parece que deu um novo espírito para o São Paulo, deixou o São Paulo assim mais aguerrido, com mais volume de jogo que faltava para o São Paulo, e assim o São Paulo está crescendo aí e batalhando para se classificar também na Copa do Brasil. Mas também, Rafa, tem decisão pela Libertadores, jogos importantes pela Libertadores. Vamos começar falando do Grêmio, que não teve gols. O Grêmio jogou ontem, empatou em 0-0 pela Libertadores da América. Ataque ali, o Turim, esse cara é perigoso. Olha, o Grêmio enfrentou o Cerro Porteño, dificílimo adversário também. Muito difícil jogar lá, hein? O Cerro Porteño esteve mais tempo no ataque contra o Grêmio. O Grêmio, na minha opinião, arriscou, assim, como a gente vê nesse lance aí, muitas jogadas aéreas, mas faltou aquela troca de passe, aquele volume de jogo ali no meio. Então, eu achei que as equipes ficaram muito no bola na área, né? E por isso acabou ficando no 0-0 sem grandes oportunidades. Como você enxerga o Grêmio nessa Libertadores? Tem chance de repetir o feito do ano passado? Olha, Ju, a gente já percebeu que é muito difícil você conseguir, principalmente na Libertadores, acho que qualquer competição, você conseguir manter o título, né? Você conseguir conquistar um título que você conquistou no ano anterior. Eu acho que o Grêmio tem possibilidade, sim, porque o Grêmio tem uma base, né, já montada. É praticamente a base que foi campeão da Libertadores. Ou seja, alguns jogos o Grêmio parece que a coisa ainda não está meio entrosada, o Renato Gaúcho precisa, né, movimentar ali, mexer os pauzinhos dele para ver, né, o que ele vai precisar fazer, mas eu acredito que o Grêmio entra como um dos favoritos, sim, para ser campeão da Libertadores, até por questão que eu te falei, pela base que o time já tem, os jogadores já se conhecem, os jogadores já estão entrosados, né, questão do empate na Libertadores não é um mau resultado fora de casa. Conseguiu manter boa parte do elenco, assim, daquele que vinha sendo o time titular, né? Durante a Libertadores. Isso ajuda demais, né? Isso ajuda muito, porque vai muito da questão do entrosamento, a questão do jogador saber onde que o companheiro está. Eu não vejo como um mau resultado para o Grêmio contra o Cerro Porteño. Se você for ver, nenhuma das duas equipes teve assim um domínio maior na partida. Foi um jogo meio que morno. Eu acredito que foi o melhor pela cara aí para esse resultado. Quase um gol de bicicleta. Quase, né, hein? Alá Cristiano Ronaldo. Alá Cristiano Ronaldo do Jeromel. Aliás, Cristiano Ronaldo fez um igualzinho que ele fez com a Juventus no treino. Quem sabe ele está querendo surpreender também o Bayern, né? Quem sabe? Na Liga dos Campeões está chegando, né? E citando Liga dos Campeões, só um porém, o Vidal, Arturo Vidal, chileno, que esses dias deu uma entrevista falando, o Cristiano Ronaldo agora vai ver o que a gente vai fazer lá dentro, sem o juiz para ajudar, falou. Resultado, ele se machucou no treino e está fora dos jogos contra o Real Madrid. É por isso que eu digo, você tem que tomar cuidado com o que fala, porque não sabe o dia de amanhã. E olha aí, o Vidal não vai poder... vai fazer o que agora, né? Pois é, não vai poder cumprir o que prometeu. Vai ter que torcer, vai ter que só torcer. Não tem jeito, né? Foi até muito infeliz da declaração, porque nem foi o time dele que perdeu para o Real Madrid, que não tinha Ele tomou as dores do Buffon, não sei porquê. Exatamente. Mas é aquilo que fala, né? Futebol tem muito disso, jogador que fala demais... Acaba, né, agora, ele vai ter que, no máximo que ele vai poder fazer é torcer e rezar muito para os companheiros dele dar conta do recado. Pelo menos para ele poder falar alguma coisa, não é? Depois, né? Então essa é a Libertadores da América, competição importantíssima, é incrível o amor e a obsessão que os clubes brasileiros têm por essa taça. Com certeza. Também leva ao Mundial, não é? Eu acho que o Mundial de clubes, para os clubes europeus, não é tão importante assim, que já... né, eu acredito que não seja tão importante, mas eles comemoram, mas tranquilão. Agora os clubes sul-americanos parecem ganhar uma Copa do Mundo, né? Foi assim com São Paulo, com Inter, Corinthians, né? Ou seja, parece que ganha uma Copa do Mundo. Palmeiras, 51. Não sei, né? Mas tudo bem. Isso é outro assunto também. Isso é outro assunto. E a Libertadores, como você falou, é muito importante, né, Ju? Os clubes brasileiros investem muito pensando na Libertadores. É o caso do Palmeiras, é o caso das equipes brasileiras que estão nessa competição. Ou seja, e sempre que os brasileiros entram para disputar título, entram, né, para contradir uns ou outros, que nem Vasco e Cruzeiro, que parece que vão ficar pelo meio do caminho. Mas Palmeiras, Corinthians, Aliás, Grêmio... você tem
tempo que no mesmo grupo não caía 2 brasileiros. Né? E normalmente quando cai 2 brasileiros, os 2 classificam. Nesse caso, parece que vai ser o contrário a situação. Tá complicado. E a gente tem aí a Libertadores muito competitiva e um dos candidatos ao título, para mim, que tem uma equipe competitiva, apesar de não apresentar, como a gente disse, aquele futebol, mas é um time que tem representado, joga aquele feijão com arroz, mas consegue garantir o resultado, que é o Corinthians, e tem jogo importantíssimo também lá na Argentina. A gente vai ver, a gente está vendo os lances da vitória do Corinthians contra o Fluminense, na estreia do Brasileirão em casa, 2-1, 2 gols do Rodriguinho, que não tem o que discutir, está sendo o destaque do Corinthians esse ano. Com certeza, né? Tá, assim, o Rodriguinho, o ano passado, não foi aquele jogador de destaque. Eu diria que ele foi mais um coadjuvante, né, Ju? Ele foi ali, o Corinthians, o ano passado inteiro, não teve nenhum jogador de destaque. Foi o grupo, o coletivo que levou o time ao título do Campeonato Brasileiro. Mas esse ano, né, o Cássio se destacando aí nas cobranças de pênalti, o Rodriguinho muito bem no ataque, com presença diária, né, mostrando que realmente parece que a coisa esse ano, né, parece que é questão de fase, né, Ju? Parece que a fase do Rodriguinho esse ano, parece que a coisa vai começar a andar para ele. Você vê, o Corinthians buscou, ainda busca tanto um centroavante, e tem o Rodriguinho, que do jeito que está indo, pode ser artilheiro. Fazendo o papel de centroavante, né? Fazendo gols importantes, né? 2 gols na vitória do Corinthians. No Campeonato Paulista fez o gol contra a equipe de São Paulo no finalzinho, maldito gol daquele. Contra o Palmeiras também. Contra o Palmeiras também, ou seja, o Rodriguinho é um jogador... Até engasguei aqui. Rodriguinho é um jogador que vem jogando muito bem. E o Corinthians é o seguinte, sem ter um destaque individual, o time já é difícil, já é chato jogar contra. Aí você pega um cara que tá... Principalmente quando sai na frente do placar, né? Principalmente quando sai na... Meu Deus do céu, quando sai na frente do placar, aí fecha a casinha lá. É admirável. Aí fica você complicado. Você pode dizer, joga só na retranca, mas é uma tática que é uma certo. tática e tá tudo questão dentro do futebol, não tá desrespeitando regra nenhuma do futebol, né? Nada que seja o juiz, interferência externa, nada que esteja irregularmente aí. O futebol, o esquema do Corinthians é totalmente válido, apesar de alguns critiquem. É válido, Ju, e muito eficiente. O importante é isso. Hoje, no futebol, não tem mais a questão do jogar bonito, de dar show, como pega de dar bem espetáculo. Na bola o Rodriguinho, né? De qualquer distância. Pegou bem, né? Seja dentro da área, fora da área. Detalhe o esforço do Sheik, né? Exatamente. Acreditou até no final ali, conseguiu fazer o cruzamento pro Rodriguinho. Se não me engano, o Michael também participou do jogo. O Michael, né? Deu o passe de primeira pro Sheik e o Rodriguinho pega uma felicidade muito... Né? Rara felicidade. Rara felicidade, eu diria, né? Na bola. E acabou fazendo o segundo gol do Corinthians. Um jogo difícil hoje do Corinthians contra o Independente, é uma equipe tradicional. E time argentino, a gente sabe como time argentino é catimbeiro, vai provocar os jogadores, mas eu acredito que a questão da experiência faz muita diferença. O Corinthians tem alguns jogadores experientes, o Cássio, né, que foi campeão em 2012, o Emerson Sheik, né, que naquela final contra o Boca Juniors, provocando os argentinos. O Sheik, eu acho que é a principal peça desse Corinthians hoje na Libertadores. A experiência que ele tem, a malandragem que ele tem. E o último confronto do Corinthians com o time argentino foi contra o Boca, que o juiz também claramente prejudicou o Corinthians durante o jogo. O Corinthians até hoje não engole essa derrota. O Carlos Amarília, né? Olha, a gente até costuma falar a questão de Corinthians ser favorecido, mas olha, foi vergonhoso aquele jogo. Realmente foi vergonhoso, uns impedimentos ali que não tem condição. Vou lançar uma polêmica. Um amigo meu disse que roubo contra o Corinthians não é roubo, é reembolso. É reembolso. Isso é um amigo meu que disse. Não estou falando que eu concordo. Você concorda com isso? Não. Não dá pra falar isso. Deixa isso para os torcedores. Né? A brincadeira é válida, né? Quando o pessoal costuma brincar que também no jogo do Flamengo, né? Que é reembolso também. Deixa isso para os torcedores, né? Mas assim, guardada as brincadeiras, eu acho que o Corinthians tem chance de buscar a vitória lá na Argentina. Tudo vai depender do psicológico, do mental dos jogadores. Não entrar na pilha não entrar na pilha, né? Não entrar na catimba. É complicado, Mais complicado ainda se a equipe argentina fazer o primeiro gol, porque aí começa a enrolar para bater lateral, para bater tiro de meta, aí a coisa fica complicada. Mas um empate, um pontinho lá na Argentina não é nada de ruim, será muito bem visto para a equipe do Corinthians, porque na Libertadores você tem que fazer o seu papel dentro de casa, você tem que vencer e fora de casa, no mínimo, empatar. A Libertadores você não precisa nem tanto convencer, né? Dar espetáculo. A Libertadores é mais raça, do que o futebol bem jogado. É aquele futebolzinho 1-0, a bola bate na canela do atacante, entra, como diria Dada Maravilha. Que o detalhe resolve, gol feio, né?
feio não fazer gol. Então, Exatamente. acabou. Precisa jogar um futebol compacto, não cair na pressão. O jogador brasileiro tem muito disso, de cair na catimba. Gente, todo mundo faz catimba, é simples. Para de reclamar e começa a fazer. Tá ganhando de 1-0 dentro de casa, pô, some os gandulas, demora para bater lateral, porque o brasileiro tem muito coitadismo no futebol brasileiro. Ai, argentino, uruguaio. Meu, é só você tratar na mesma moeda que acabou. É simples. E também isso vai ter sempre, não adianta a gente chorar, Sempre. reclamar. A rivalidade Brasil e Argentina sempre vai existir, seja pelas seleções, seja em campeonatos. Em qualquer sempre. modalidade, basquete, vôlei, handball. Olha, até no tango, viu, Rafa? Uma vez eu fui para Buenos Aires e você sabia que quando eu fui assistir um show de tango lá, o casal principal do espetáculo, aquele que melhor dançava, eram brasileiros. 2 brasileiros eram os destaques ali. Eu já fui para Buenos Aires uma vez, muito bom, saudade. Argentina é aquele negócio assim, tem os chatos, mas também tem gente boa lá. Como em todo quanto é lugar, né? Tudo quanto Aqui é lugar. no Brasil também também tem os chatos, né? Que a gente vem até comentando em off, tem os legais, né? Mas é aquela coisa, né? Chato, gente boa, vai ter em tudo quanto é lugar. Isso é normal. Exatamente. Bom, Rafa, esses foram os assuntos de hoje, Copa do Brasil e Libertadores, os torcedores do Corinthians e São Paulo, fiquem ligados aí nas emoções dessa semana, que vão ser importantes jogos decisivos tanto para São Paulo, em termos de classificação, e também para o Corinthians, em termos de classificação no seu grupo. Rafa, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Te espero também na semana que vem ou na outra, para a gente discutir também sobre o Brasileirão. Na segunda-feira não teve programa, não discutimos sobre, mas na segunda que vem a gente vai falar bastante do Brasileirão, que terá a sua segunda rodada. E com o Palmeiras jogando em casa, o Corinthians acho que joga fora de casa, tem o São Paulo também, e vamos ver aí como é que os times vão dar seguimento aí ao Brasileirão. Então, só para fechar o assunto, Rafa, já dá primeira rodada, mas já dá para a gente apontar esses são os favoritos? Ah, eu acho que sim, viu, Gil? Acho Já que dá? sim, né? Acho que já dá para apontar. Grêmio, Cruzeiro, o próprio Corinthians. Acho que Palmeiras, pelo elenco que tem, se botar a casa em ordem, eu acredito que também consiga fazer um bom campeonato. Os paulistas começaram bem, né? Santos, São Paulo... é um time que, mesmo quando não tem uma grande equipe, sempre chega, né? Sempre chega. É aquela aguinha lá da vila, né? Que sempre aparece um menino ali, outro ali. Como tem o Rodrigo agora. O Rodrigo agora, ou seja, eu acho que o Campeonato Brasileiro, primeira rodada, a gente já pode meio que ter um fundo, uma base do que pode acontecer, né? Eu acho que a partir da quinta, sexta rodada que a gente vai ver quem que vai despontar, quem que vai ficar para o meio da tabela, mas acredito que, como sempre, esse Campeonato Brasileiro também vai ser emocionante também, eu tenho certeza disso. É isso aí, aliás, o ano todo, né? Tem Champions League, jogaços, Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo chegando. Copa do Mundo, eu confesso que eu estou muito ansiosa, junho já está aí, 14 de maio, dia do meu aniversário, inclusive, vai ser a convocação final do Tite, que vai para a Copa do Mundo. E vamos ver aí se o Tite guarda alguma surpresa, né? E vamos esperar que essa Copa do Mundo na Rússia seja maravilhosa, principalmente para nós brasileiros, porque o ano passado foi daquele jeito que a gente sabe. O ano passado não, a Copa passada foi daquele jeito que a gente sabe. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Na segunda que vem, então, eu estou de volta com mais um programa A Dona da Bola para falar de Brasileirão, dos resultados da Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. Até segunda.